Você não está aqui por acaso. Se chegou até este vídeo, é porque alguma coisa dentro de você grita por mudança. Talvez seja cansaço, talvez revolta, talvez fé. Não importa. O que importa é que você finalmente entendeu que ninguém vai salvar você. Ninguém vai levantar da cama por você. Ninguém vai treinar, estudar, aguentar o tranco por você. A função de se preparar é sua, só sua. E isso não é castigo, é honra. Porque Deus não se manifesta na vida de quem espera. Ele se manifesta na vida de quem se levanta. Douglas Viegas, o poderoso ninja, não pediu palco. Ele construiu o próprio chão. Quando ninguém acreditava, ele acreditou. Quando os holofotes não estavam, ele brilhava sozinho. Quando as portas estavam fechadas, ele meteu o pé, fez acontecer. Douglas não veio de berço de ouro. Ele veio do caos. Cresceu onde muitos desistem, onde as estatísticas tentam apagar futuros. Mas ele decidiu que não seria número, seria nome. Enquanto outros buscavam atalhos, ele mergulhou no processo. Silencioso, constante, brutalmente disciplinado. Ele entendeu que a dor é uma professora exigente, mas justa. Que quem não aprende apanhando, apanha sem aprender. E aí fica preso. Preso no vitimismo, na comparação, na cobrança dos outros. Douglas não esperou ninguém dizer, vai. Ele foi. Quando disseram que não dava, ele treinou até dar. Quando disseram que não era para ele transformou a dúvida em combustível. E aqui está o código. Quem vence de verdade não é quem chega primeiro. É quem aguenta mais tempo caindo e levantando. É quem apanha, mas não para. É quem sangra, mas não desiste. A vida nunca será justa com quem não está preparado. E o preparo, irmão, não é na hora da luta. É antes. É no escuro. É nos bastidores. É naquele silêncio em que só você e Deus sabem o quanto está doendo. E mesmo assim, você segue. Porque a sua função não é entender tudo. É se preparar. O resto é com ele. O poderoso ninja é um guerreiro, humilde e de fé. É por isso que a mensagem dele não é apenas inspiração. É direção. Ele entendeu cedo que ou você se prepara ou será arrastado. E se for arrastado, não adianta culpar ninguém. Porque o universo não responde à vitimização. Ele responde à preparação. Você quer vencer? Então pare de reclamar. Levante. Faça o que tem que ser feito. Comece pequeno, mas comece. Comece quebrado, mas comece. Porque quando você se prepara, Deus age. E quando Deus age, ninguém impede. Nem o medo, nem o fracasso, nem o passado. Nada. Douglas entendeu cedo que ninguém viria salvá-lo. E foi justamente isso que o salvou. Ele parou de esperar e começou a agir. Parou de pedir permissão e começou a conquistar território. A maior virada da vida dele não foi quando ficou famoso. Foi quando decidiu que bastava. Que ele não precisava mais provar nada para ninguém, só para ele mesmo. Foi aí que tudo mudou. O que parecia impossível virou rotina. A dor virou treino. A solidão virou templo. O sofrimento virou mentor. E tudo isso só porque ele inverteu a lógica. Parou de fugir da dor e começou a correr em direção a ela. Porque quem enfrenta a dor, supera. E quem supera, cresce. Douglas é a prova de que o mundo não premia quem reclama. Premia quem resiste. Quem evolui. Quem não terceiriza a própria vida. E sabe o mais louco? Ele não é diferente de você. Ele só decidiu. Ele só não parou. Ele só não entregou os pontos quando tudo dizia para desistir. Porque lá no fundo, ele entendeu. Se você tiver coragem para continuar sozinho, Deus vai te encontrar no meio do caminho. Mas para isso, você precisa estar em movimento. Tem gente que olha para um homem como o Douglas e acha que ele nasceu com algo especial. Mas o que ele tem não veio de berço, veio do deserto. Não veio do palco, veio do chão. Cada cicatriz virou armadura. Cada não virou motivação. Cada perda virou treino. Douglas entendeu que a força não nasce da sorte. Nasce da decisão de não parar. Quando a vida apertou, ele não implorou por alívio. Ele procurou propósito. Enquanto outros queriam colo, ele buscava guerra. E não para vencer os outros, mas para vencer a si mesmo. Porque o maior inimigo não está fora, está dentro. A mente que te sabota. A voz que diz, você não consegue. O cansaço que vira desculpa. O medo que vira paralisia. Douglas treinou todos os dias para calar essas vozes. Ele não esperava motivação. Ele criou disciplina.
Porque quem vive de motivação desiste quando ela falta, mas quem vive de disciplina levanta até sem vontade. E é aí que mora a diferença. Douglas não é um super-herói. Ele só decidiu parar de ser refém do próprio conforto. E talvez seja isso que falta para você. Parar de procurar atalhos e começar a construir resistência. A maioria quer a fórmula mágica, quer a vida dos sonhos, mas não quer o esforço que ela exige. Douglas não apenas entendeu isso, ele encarou. Enquanto uns duvidavam, ele fazia. Enquanto muitos esperavam o momento perfeito, ele agia com o que tinha. A regra é clara: ou você se prepara, ou será engolido. Porque o mundo não premia quem tem potencial, ele premia quem está pronto. E o mais brutal é que ninguém vai te avisar quando a sua oportunidade chegar. Ela não toca a campainha, não manda recado. Ela aparece no meio da rotina, no meio da luta, no meio do caos. E se você não estiver preparado, vai assistir ela passar. Douglas não queria aplausos, queria preparo. Não buscava palco, buscava constância. E esse é o ponto que muda tudo. Quando você se torna um guerreiro da constância, não precisa mais de sorte, nem de aprovação. Você se move por algo maior: responsabilidade. A responsabilidade de honrar o que Deus colocou dentro de você. Porque não é sobre ter talento, é sobre fazer por merecer. Douglas Viegas entendeu cedo que o caos não é o inimigo. Ele é o cenário onde os preparados se revelam. Em vez de fugir das dores, ele as usou como combustível. Enquanto o mundo gritava, não dá, ele respondia com ação. Porque quem tem clareza não precisa de aprovação. Ele sabia que preparação não é sobre técnica, é sobre mentalidade. É sobre levantar quando ninguém vê, treinar quando ninguém aplaude, continuar quando ninguém entende. Douglas virou um símbolo da disciplina silenciosa. Aquele que prefere os bastidores ao brilho, porque sabe que os verdadeiros gigantes são forjados na escuridão. E essa é a verdade que poucos aceitam. Quem não suporta o silêncio nunca vai sustentar o peso da vitória. É por isso que ele repete sem parar: se preparar é sua função, o resto é com Deus. Porque só quem está pronto recebe. E só quem honra o processo é digno do propósito. Você já parou para pensar por que tantas pessoas falham mesmo depois de ouvir as melhores mensagens, ler os melhores livros e seguir os maiores nomes? Porque não é sobre o que se sabe, é sobre o que se faz com o que se sabe. Douglas Viegas nunca buscou fórmula mágica. Ele entendeu que o jogo é interno, que o verdadeiro inimigo mora dentro e que a batalha que define sua vida acontece quando ninguém está olhando. É no dia que você está cansado, frustrado, desacreditado, que a decisão de continuar molda seu destino. Ele aprendeu isso na prática, entre suor e rejeição, entre aplausos que nunca vieram e vitórias que só ele sabia o quanto custaram. E foi aí que ele começou a incomodar. Porque a preparação incomoda quem escolheu viver no improviso. E quem vive de desculpas sempre vai atacar quem vive de propósito. Douglas não se tornou referência porque teve sorte. Ele se tornou referência porque decidiu nunca mais negociar com a própria fraqueza. Enquanto muitos se perdiam em distrações, ele mergulhava no silêncio. Enquanto o mundo gritava por validação, ele escolhia o caminho mais duro, o de se tornar inegável. Disciplina, constância, coragem, não como frases bonitas, mas como tijolos diários de uma fortaleza interior. Ele entendeu que ser ninja é ser invisível nos processos e visível nos resultados. Que o palco é consequência de um bastidor que ninguém quer ver. E que a grandeza mora onde poucos têm coragem de permanecer. Douglas se preparou tanto que, quando Deus o chamou, ele já estava pronto. E esse é o ponto. A maioria ora por portas, mas vive despreparada para atravessá-las. Ele decidiu viver de tal forma que, quando a oportunidade chegasse, ele não apenas entraria, mas deixaria uma marca que o mundo não poderia ignorar. Existe um detalhe que transforma homens comuns em forças imparáveis: a decisão de agir mesmo quando ninguém está olhando. Douglas Viegas entendeu cedo que o maior combate não era contra o mundo, mas contra si mesmo, contra a preguiça, a procrastinação, o vitimismo, a autossabotagem. Ele percebeu que não bastava sonhar. Era preciso guerrear todos os dias pelo que se dizia querer. Enquanto muitos buscavam atalhos, ele escolheu a dor do processo. Não porque era fácil, mas porque era necessário. Porque só quem sangra no treino resiste na guerra. E mais do que talento ou oportunidades, foi essa mentalidade que o separou da maioria.
Ele não esperou se sentir pronto. Ele se preparou até que estar pronto se tornasse inevitável. E quando você encara a vida com esse olhar, o impossível começa a recuar, porque o impossível respeita quem está disposto a morrer por aquilo que acredita. A maioria quer vencer, mas poucos suportam o preço. Douglas suportou. Ele pagou com disciplina, com foco, com o silêncio de quem trabalha enquanto os outros reclamam. Em vez de buscar validação, ele construiu resultados. Em vez de justificar seus limites, ele os destruiu um a um. Não importa onde você esteja hoje, o que importa é o que você está fazendo com isso. Porque, como Douglas diz, se preparar é sua função, o resto é com Deus. E quando você cumpre a sua parte com excelência, a providência se encarrega do resto. Mas Deus não abençoa o preguiçoso, não fortalece o inconstante. Ele levanta guerreiros, não vítimas. Então olhe no espelho e pergunte: você está se preparando de verdade ou apenas fingindo que quer vencer? Quando a ficha caiu, Douglas entendeu que não bastava sonhar. Era preciso agir com brutalidade estratégica. Ele parou de terceirizar a culpa, abandonou o vitimismo e decidiu ser o autor da própria história. Essa escolha muda tudo. É o ponto de virada entre uma vida medíocre e uma trajetória de impacto. Porque a verdade é uma só. Ou você treina sua mente, ou ela te destrói. E para treinar a mente, você precisa de rotina. Não de rotina qualquer, mas de uma rotina blindada. Douglas blindou a dele com leitura, oração, respiração consciente, foco no propósito e disciplina nos detalhes. Não há mágica. Há método. Há consistência. Há sacrifício. Não importa se você tem talento, importa se você está disposto a fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é o que separa os comuns dos imbatíveis. Douglas entendeu que o campo de batalha mais perigoso não está nas ruas, nas redes ou no trabalho. Está dentro da mente. É lá que moram os sabotadores, os medos, os padrões aprendidos que nos mantêm em ciclos de escassez. Ele enfrentou todos e venceu um por um com ações pequenas, mas consistentes. Você também pode fazer isso. Comece acordando mais cedo que os outros. Use os primeiros minutos do dia para silenciar o mundo e escutar sua alma. Faça jejum, tome banho gelado, escreva seus objetivos no papel. Haja como alguém que está em missão, porque você está. Sua vida não é um acaso, é um chamado. E se você não responder a ele, ninguém vai fazer isso por você. Douglas virou um ninja da mente porque entendeu que preparar-se é sua função. O resto é com Deus. O que você faz hoje revela no que acredita de verdade. Então creia grande, haja grande, torne-se grande. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E não se esqueça, não desista nunca. Estamos concluindo as nossas melhores versões juntos. O objetivo deste canal é multiplicar o bem por meio da conexão e da evolução coletiva. Que Deus te abençoe poderosamente.